Ah, olha quem resolveu aparecer novamente para dar continuidade aos estudos. Galera, eu sei que é muito difícil, o sacrifício é enorme, mas no final de tudo isso vai valer o resultado, ok? Dessa vez agora, ó, com vozes verbais. Vem comigo! Vozes verbais. Com relação à voz de um verbo ele pode ser empregado na chamada de voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação verbal. Eu posso chamar de voz passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal. E existe uma terceira possibilidade, que é a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e ao mesmo tempo sofre a ação do verbo. Vem comigo, olha só. Se eu disser que o menino quebrou o copo, a primeira coisa a se fazer é identificar o verbo. Quebrou. Você fará aquela pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito. Quem quebrou? Resposta: o menino. E aqui está o sujeito da oração. Pergunta: o sujeito pratica ou sofre ação? O menino praticou ou sofreu a ação de quebrar? Ele praticou. Se ele praticou, esse sujeito é um sujeito agente. Ele é um sujeito que age. Agente vem do verbo agir. E aí, galera, se o sujeito é agente, a voz do verbo é uma voz ativa, beleza? Se o sujeito pratica ação, a voz do verbo é uma voz ativa. Agora, se eu disser que o copo foi quebrado pelo menino, foi quebrado é o meu verbo, que eu vou chamar aqui de locução verbal. Lembrando que quando você tem mais de um verbo funcionando como um só, isso ganha o nome de locução verbal. E o que foi quebrado? O copo. Aqui está o meu sujeito. O copo praticou a ação do verbo ou sofreu a ação do verbo? Agora ele sofreu. Então o meu sujeito passou a ser um sujeito paciente. Se o sujeito é paciente, significa que a voz do verbo é uma voz passiva. Só que um detalhe, a voz passiva aqui ela apareceu com uma locução verbal. E a voz passiva que é feita com locução verbal é chamada de voz passiva analítica. Então marque aí que a voz passiva aqui é uma voz passiva analítica. Olha aqui, quebrou-se o copo. Em quebrou-se o copo, identifiquei novamente o meu verbo. Só que o copo aqui, ele continua funcionando como sujeito da oração. E ele sofreu ação, então ele é um sujeito paciente. E se o sujeito sofre ação, se o sujeito é paciente, o verbo foi empregado na chamada de voz passiva. Só que essa voz passiva foi feita com locução verbal? Não, ela não foi feita com locução verbal. Ela foi feita com acréscimo desse Czinho aqui, ó, que é chamado de partícula apassivadora. Quando a voz passiva for feita com acréscimo da partícula apassivadora, essa voz passiva passa a ser sintética, ok? Eu separei um pedacinho da aula só para falar da voz passiva sintética. Calma, isso aqui é só uma introdução. O menino se feriu com a faca. Olha aqui, o verbo e quem se feriu, o menino, que pratica ação, é um sujeito agente, só que ao mesmo tempo ele sofre ação, então ele é agente e paciente. E quando o sujeito pratica e sofre ação, o sujeito vai ser agente e paciente, e a minha voz vai ser uma voz reflexiva. O sujeito praticou e sofreu ação, a voz do verbo é reflexiva. Então vamos lá. Voz ativa, voz passiva analítica, aquela feita com locução verbal. Eu tenho a voz passiva sintética, aquela feita com acréscimo do C, que eu vou chamar de partícula passivadora. E existe a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso aqui já é uma questão da sua prova. A sua prova ela pode muito bem pedir para que você identifique qual é a voz do verbo, se é a voz ativa, a voz passiva, analítica ou sintética, ou voz reflexiva. Então aqui já tem uma questão, beleza? A minha preocupação não está aqui.
A minha preocupação está do outro lado. O que é isso? É a transposição. É muito comum que as provas peçam para que você faça a transposição da voz ativa para a voz passiva ou da voz passiva para a voz ativa. E aí, como vai funcionar? Vem comigo. Olha aqui, galera. O aluno expôs o trabalho. O aluno é sujeito. Pratica ou sofre ação? Se ele expôs, ele praticou. Então, sujeito agente. Se ele é um sujeito agente, eu já sei que o meu verbo foi empregado na chamada de voz ativa. Observem também que quem expõe, expõe alguma coisa. O que eu tenho aqui é um verbo transitivo direto. E o aluno expôs o quê? O trabalho. O trabalho funciona como objeto direto. Aí o que a prova faz? A prova vai pedir assim, ó, passe para a voz passiva, né? Tire da voz ativa e jogue para a voz passiva. Se ela pedir para você tirar de uma voz e jogar para outra, primeiramente, só existe transposição, olha só. Aqui. Só existe a transposição de uma voz para outra se o verbo for transitivo direto ou se ele for transitivo direto e indireto. Isso é muito importante, tá? Você só consegue passar de uma voz para outra com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Eu preciso, na verdade, da letra D, do direto no verbo para que eu consiga fazer isso. Beleza? Agora, olha só. Eu vou tentar fazer aqui a estrutura de como isso funciona. Vai ficar um pouco bagunçado, um pouco zoneado, galera, mas com o tempo você vai entender. Vai por mim. Olha só. Primeiro passo, vamos lá. Você vai pegar o objeto direto, olha aqui, pega o objeto direto, vai trazer para cá, ó. Fazer devagar para dar tudo certo, ó. Trouxe para cá. Então, vou colocar aqui o objeto direto. O trabalho. Beleza? Vou apagar aqui, galera. Vou tentar fazer o negócio aqui o mais compreensível possível, tá? Vou colocar aqui, ó. O trabalho. Agora sim, olha só. Pegou o objeto direto, trouxe para cá, ó, o trabalho. Só que agora, ele não vem para cá como objeto direto. Ele vem para cá como sujeito paciente. Ok? Então, o primeiro passo é, vai pegar o objeto direto, vai trazer para cá, e ele vem agora como sujeito paciente. Segundo passo, se na sua voz ativa você tem apenas um verbo, na voz passiva você passa a ter dois. Se na sua voz ativa você tem dois, na passiva você tem três. Se aqui eu tiver três, aqui você vai ter quatro. Você vai aumentar sempre um verbo em relação à voz ativa. Então, sempre aumenta um verbo, beleza? E que verbo é esse? Você vai inserir aqui o verbo ser. O verbo ser, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Só que ele não pode aparecer de qualquer jeito. O verbo ser vai aparecer aqui embaixo. Calma aí. No final vai dar tudo certo, ó. O verbo ser ele vai aparecer aqui embaixo. Só que ele tem que aparecer, ó, no mesmo tempo e modo. Vou colocar aqui, ó. Tempo e modo desse cara aqui, ó. Então, na verdade, esse cara aqui, desse cara aqui você vai tirar o tempo e modo. Olha aqui. Desse cara aqui você vai tirar o tempo e modo para o verbo ser e vai empregar aqui. Vamos lá. Expôs é presente, passado, futuro. Expôs é passado. Perfeito e imperfeito ou mais que perfeito. Se ele expôs é um pretérito perfeito. E o verbo ser no pretérito perfeito fica assim, ó. Foi. Recapitulando. Peguei o objeto direto e joguei para cá. Virou o quê? Ele virou o sujeito paciente. Se eu tenho um verbo aqui eu passo a ter dois. Eu passo a ter dois verbos. Qual verbo vou empregar? É o verbo ser.
De qualquer jeito? Não, tem que ser no mesmo tempo e modo do verbo que estava aqui em cima, do expôs. E o expôs? O expôs vai descer também, ó. O expôs também vai descer. Só que ele vai descer no que a gente vai chamar de particípio, né? Quando o verbo é irregular, particípio termina em ado e ido. Mas não é o caso do expor, que é um verbo irregular. E aí, qual o particípio de expor? Exposto. Então ficou assim, ó. O trabalho foi exposto. Primeiro passo, o que você fez? Pegou o objeto direto, jogou para cá, virou sujeito paciente. Segundo passo, inseriu o verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo de cima. E o verbo de cima desceu, só que desce no particípio, beleza? E por último, você vai fazer o seguinte, olha só. Por último, você vai pegar o sujeito da oração, tá aqui, ó. Tentar atravessar isso aqui, ó. Você vai pegar o sujeito da oração e vai jogar, ó, lá no final, ó. Vai aparecer aqui no finalzinho, ó. Só que ele vai aparecer, galera, olha só, com mais o por preposição. Então você vai pegar o aluno, vai jogar lá para o final, vou colocar aqui, ó, o aluno, jogou aqui no final, só que vai acrescentar a preposição por. Por mais o aluno vira o quê? Pelo aluno. Então vai ficar assim, ó, o trabalho foi exposto pelo aluno. Professor, eu fiz isso aqui na minha mente sem precisar fazer todo esse desenho aí. Pois é, galera, mas aqui são os detalhes que vão salvar a sua vida na hora de resolver a questão. Preste atenção no detalhe, sobretudo aqui, ó, tá? A inserção do verbo ser. Ele tem que respeitar o mesmo tempo e modo do verbo de cima. Se você pensar, por exemplo, que o trabalho era exposto, o trabalho é exposto, será exposto, tudo isso é voz passiva. Mas para ser transposição, eu tenho que respeitar o tempo e o modo do verbo. Vamos analisar aqui? Agora, eu tenho aqui a minha chamada de voz passiva. É uma voz passiva que eu fiz acrescentando a locução verbal. Tá aqui, ó. Foi exposto. É a minha locução verbal. Então, se tem locução, a voz passiva é analítica. E por enquanto só trabalharemos a analítica mesmo, tá? Voz passiva analítica. Aí você vai pensar assim, ó. Aqui eu tenho o sujeito paciente. Eu tenho uma locução verbal aqui que equivale a um verbo transitivo direto, tá? Essa locução verbal, ela equivale a um verbo transitivo direto. Porém, não procure o objeto direto. Por que você não vai procurar o objeto direto se equivale a um verbo transitivo direto? Porque na voz passiva, o objeto direto vira o quê? Sujeito da oração. Então, tem uma locução verbal que equivale a um verbo transitivo direto, cujo objeto tornou-se sujeito da oração. É assim que funciona. Ah, mas pelo aluno não pode ser o objeto direto ou não pode ser o sujeito? Não, porque nem o objeto direto nem o objeto indireto são termos preposicionados. Então, por isso que não pode ser. Além disso, o objeto direto ele sofre ação, ele não pratica. O que eu tenho aqui em pelo aluno é o chamado de agente da passiva. Olha só, função sintática nova aí, ó. Agente da passiva. O que é o agente da passiva? O agente da passiva é quem age, olha aqui o agente, verbo agir, só que ele age, tá? Ele é o agente da voz passiva. Ele é quem age quando o verbo aparece na voz passiva. Se o verbo aparece na voz passiva, eu tenho o chamado de agente da passiva. Ah, então não existe o agente da passiva na voz ativa? Não existe, porque na verdade quem é agente na voz ativa é o sujeito da oração, ok? Quem é o agente da passiva? O agente da passiva é o sujeito da voz ativa, que aqui ele passa a ter uma outra função, porque quem passa a ser sujeito era o que era objeto direto. Então, recapitulando. Na voz passiva,
O objeto direto vem para cá, vira sujeito. Se eu tenho um verbo, passa a ter dois. O meu sujeito passa a ser o meu agente da passiva, que é quem pratica a ação do verbo na voz passiva. Galera, beleza até aqui? Bem, galera, eu coloquei algumas frases no quadro e eu quero que vocês passem da voz ativa para a voz passiva. Olha aqui. Coloquei algumas frasezinhas aqui. Você vai fazer aquele esqueminha, né, de copiar ou dar print. E aí, no seu caderno, o que você vai fazer? Você vai passar da voz ativa para a voz passiva. Ó, vou sair aqui da frente, para que você possa aí dar um print aí e copiar no seu caderno. Passe da voz ativa para a voz passiva. E na sequência, a gente vem corrigindo. Olha só um detalhe. Galera, lembrem-se do tempo e do modo verbal que deve ser mantido. Mantenha o tempo e modo verbal do verbo que você vai inserir, que é o verbo ser. Todas as frases que eu aqui coloquei, elas estão na voz ativa. Olha aqui, todas elas. Automaticamente o que vocês fizeram aí foi a transposição da voz ativa para a voz passiva. Então você tirou da voz ativa e jogou na voz passiva. E agora a gente faz a correção. Olha aqui. Se a mãe protege os filhos, é porque os filhos... Protege não é presente? Verbo ser no presente. São. Desce no particípio. São protegidos pela mãe. Ó, os filhos são protegidos pela mãe. O professor ficou quase idêntico a isso aí. Se ficou quase idêntico, tá errado, tá? Tem que ficar idêntico a isso aqui. Não pode ter um detalhe diferente, galera. Se tiver, você cometeu um erro, ok? Tem que ficar são protegidos. Aqui, ó, tem que permanecer no mesmo tempo e modo. O velho superou a perda. A perda superou. Pretérito perfeito. Foi. Particípio. Superada pelo velho. A perda foi superada pelo velho. O policial solucionava o mistério. O mistério solucionava. Pretérito imperfeito. Era. O mistério era solucionado pelo policial. Pô, ficou quase igual. Eu coloquei foi. Tá errado. Por quê? Foi é pretérito perfeito. Aqui o pretérito é imperfeito. Olha um outro cuidado aqui, ó. O carteiro entregara. Não é entregará. É entregar o documento. Então, o documento fora entregue pelo carteiro. O documento fora entregue pelo carteiro. E quem saciará essa sede? Essa sede será saciada por quem? Essa sede será saciada por quem? Eu executaria as tarefas. As tarefas seriam executadas por eu? Não, executadas por mim. Pronome pessoal do caso reto tem que exercer função sintática de sujeito, não pode ser de agente da passiva, por isso por mim. Milhares de pessoas assistiram ao jogo. Como ficou aí, galera? Vê se ficou assim, ó. O jogo foi assistido por milhares de pessoas. Foi desse jeitinho que ficou? Se foi desse jeito, está errado, hein?
Por que está errado? Olha, o verbo assistir é transitivo indireto. Diga para mim o que você fez com a preposição aqui. E professor, desaparecer, sumiu a preposição. Não pode, galera. Só dá para fazer transposição da ativa para a passiva com verbo transitivo direto ou com verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo indireto não dá, beleza? Ou VTD ou VTDI. Eu preciso de um objeto direto para que ele se torne o sujeito da oração, o que não pode acontecer aqui. Então, errado. Existe a voz ativa, mas não existe a voz passiva aqui. E o professor admira o aluno dedicado? O aluno dedicado é admirado pelo professor. Ele é admirado pelo professor. Tranquilo até aqui, galera? Tudo tranquilo? Olha só, vou dar um tempinho para que você consiga tirar um print aí da correção, tá? Faça a correção aí e a gente continua. Foi? Vamos lá. Dando continuidade agora, olha só. Agora o momento mais importante, tá? É o momento do cuidado, que é geralmente o que aparece na prova. São as pegadinhas. Vem pra cá, olha só. Primeiro caso. O menino apanhou do pai. Quando eu falo que o menino apanhou do pai, eu tenho voz ativa ou voz passiva? O menino apanhou do pai, galera? Pois é. É voz ativa. Ué, professor, mas ele apanhou? Eu não sei o que acontece que quando eu falo que o menino apanhou do pai, você automaticamente pensa no verbo bater. Só que o verbo que está aqui não é o verbo bater, é o verbo apanhar. E quem praticou a ação de apanhar foi o menino. Então, por isso que aqui a voz é ativa. Além disso, preste atenção. Quando você tem um verbo na voz ativa, na passiva você passa a ter dois. Significa que, se isso aqui fosse voz passiva com um verbo, quantos eu teria na ativa? É só fazer o processo contrário. Se eu tenho dois aqui, aqui eu tenho um. Beleza? Se eu tivesse um aqui, quantos que eu teria aqui? Nenhum. Não há como. O nome da matéria é vozes verbais. Tem que aparecer um verbo, galera. Então, com um verbo só pode ser voz ativa. Não tem como ser voz passiva com um verbo só. A não ser que o verbo fique omitido, ele fique subentendido. Como aconteceu aqui, ó. Em livros doados pela escola. Aqui fica subentendido que os livros foram doados pela escola, ok? Aí é uma outra história. Você tem a elipse de um termo. Livros foram doados pela escola. Fora isso, não. Eu preciso de mais de um verbo na voz passiva, tá? Ó, a velha senhora caiu da escada. Um outro caso. Cair é um verbo intransitivo. Isso aqui é voz ativa. Não confunda sentido passivo com voz passiva. Eu até posso ter aqui um sentido passivo e um sentido passivo, mas a estrutura que foi apresentada é uma estrutura de voz ativa. Por quê? Porque eu trabalhei com um verbo só. E observe que nos dois casos, nenhum dos verbos é transitivo direto, nem direto e indireto. Por isso eu não poderia ter uma voz passiva aqui. Beleza? Então cuidado com isso, hein? Continuando. A terra era habitada de selvagens. O meu agente da passiva, ele pode aparecer com outra preposição que não seja a preposição de. Que não seja a preposição por. Porém, você consegue substituí-lo, ó. A terra era habitada de selvagens, a terra era habitada por selvagens. Então, pode aparecer uma outra preposição que não seja a preposição por, mas aí você consegue substituir. O morro foi cercado com policiais. Em um morro foi cercado com policiais, esse com policiais aqui é o meu agente da passiva. Ele é o agente da passiva. Pô, mas que a preposição com poderia ser a preposição de. O morro foi cercado de policiais ou a preposição por. O morro foi cercado por policiais. Por isso que eu tenho o agente da passiva. Cuidado, porque a gente fica pensando só na preposição por. E aí, quando vem uma preposição diferente, a gente acaba errando. Mas é possível sim. Observe que eu trabalhei com a voz ativa. Ó. Com a voz passiva. A terra era habitada.
Isso é voz passiva, ok? A terra sofreu ação, o morro foi cercado, voz passiva, sofreu ação. Ó, Sérgio Cabral foi preso por corrupção. Sérgio Cabral foi preso, ele é o sujeito paciente. Ele sofre a ação. Então, de cara, aqui eu já coloco que a minha voz é uma voz passiva. E ela é uma voz passiva analítica. Por que ela é uma voz passiva analítica? Porque, olha aqui, apareceu a locução verbal, ok? Apareceu aqui a minha locução verbal. Agora, detalhe, por corrupção é o quê? Galera, por incrível que pareça, por corrupção não é o meu agente da passiva. Por corrupção vai ser classificado como adjunto adverbial de causa. Por que adjunto adverbial de causa? O agente da passiva, ele age na voz passiva. Quando eu falo que Sérgio Cabral foi preso por corrupção, não foi a corrupção que prendeu Sérgio Cabral. Por corrupção, na verdade, é o motivo pelo qual ele foi preso. Sérgio Cabral foi preso por que motivo? Por causa da corrupção, ok? Eu até brinquei lá na aula de advérbios, lá na aula de adjuntos adverbiais, né? Que o adjunto adverbial de causa é o tal do por causa de quê, né? Tem gente que aqui no Rio de Janeiro fala assim, né? Tá me olhando por causa de quê? É a resposta, porque eu quero. Isso é um adjunto adverbial de causa. Sérgio Cabral foi preso por causa de quê? Porque cometeu corrupção, porque foi corrupto. Então tem uma adjunta adverbial de causa ali. Agora, se eu disser que Sérgio Cabral foi preso por agentes federais, agora é outra história. Por quê? Agentes federais prenderam Sérgio Cabral por corrupção. Agora sim eu tenho o meu agente da passiva. Então a dica é: não confunda o adjunto adverbial de causa com o agente da passiva. Não é porque você tem voz passiva que você vai ter um adjunto. Desculpa, não é porque você tem voz passiva que você vai ter o agente da passiva. Pensa, quem é o agente da passiva? O agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Não existe o sujeito indeterminado? Então eu posso ter um agente da passiva indeterminado. Se eu disser assim, ó, roubaram o meu carro foi roubado. Por quem? Não faço a menor ideia, ok? Então teria um agente da passiva aí indeterminado, beleza? O menino foi punido por seus atos. Olha aqui, o menino foi punido. Por causa de quê? Porque atirou fogo na casa, né? Moleque levado, ó. Eu tenho aqui novamente adjunto adverbial de causa. Foi o motivo pelo qual ele foi punido. Agora, se eu digo que ele foi punido por seus pais, agora sim eu tenho aí o adjunto nada. Eu tenho aí o agente da passiva. Por quê? Olha só, não foram os atos que puniram o menino, foram os pais que puniram o menino. E observe que eu consigo trabalhar com as duas ideias. Olha aqui, os pais puniram o menino por seus atos. Agentes federais prenderam Sérgio Cabral por corrupção. Então a dica é, galera, não confunda o agente da passiva, não confunda o agente da passiva com a adjunta adverbial de causa. Pode dar um print aí no quadro aí, ó. Copiem as informações, beleza? Galera, até aqui tudo bem? Estão entendendo direitinho? Espero que sim, hein? Que tal treinarmos agora com mais de um verbo? Vamos lá? Galera, olha só. O velho há de superar a perda. Eu tenho aqui, ó, há de superar. Pergunta: em há de superar, eu tenho voz ativa ou voz passiva? Se é há de superar, eu tenho aqui a chamada de voz ativa. Cuidado! Não é porque você tem mais de um verbo que vai ser voz passiva. Eu posso ter a voz ativa com mais de um verbo, beleza? A diferença é o seguinte: se eu tiver na voz ativa 2 verbos, na voz passiva eu passo a ter 3. Eu vou ter que inserir o verbo ser. Lembrando que aqui a voz é ativa
Porque o meu sujeito, ele é um sujeito agente. Ele pratica ação. Beleza? Bem, com dois ou mais verbos é até mais fácil do que com um só, galera. Por quê? Com um verbo você tem várias possibilidades. O verbo pode aparecer no presente, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo, enfim, você tem diversas possibilidades. Quando você tiver dois verbos, por exemplo, você só tem três possibilidades, que é infinitivo, particípio e gerúndio. Então é muito mais tranquilo. Vem comigo. Ó, se o velho há de superar a perda, é porque a perda, vai repetir aqui, ó, há de, e aí vai empregar o verbo ser. Aqui não é infinitivo, então o verbo ser no infinitivo. A perda há de ser. Aqui desce sempre no particípio. Superada pelo velho. A perda há de ser superada pelo verbo. Pelo velho. Observe que sai meio que no automático, né? A perda há de ser superada pelo velho. O cão tinha mordido o menino. E aí, como vai ficar? O cão tinha mordido o menino. O menino. Repete aqui, ó. Tinha particípio. Sido. Desce no particípio. Mordido pelo cão. Ok? Aqui já estava no particípio e desceu no particípio, né? Aqui estava no infinitivo, desce sempre no particípio. O policial vem solucionando o caso. O caso, repete aqui, ó. Vem solucionando, gerúndio, verbo ser no gerúndio. Sendo. E aqui? Aqui desce sempre no particípio. Solucionado. O caso vem sendo solucionado pelo policial. E por último, o homem tem evitado as brigas. As brigas, ó. Repete. Tem. Só que agora vai colocar um acento, concordando com brigas. As brigas têm sido evitadas pelo homem. Beleza? Então observe o seguinte, com dois ou mais verbos é até mais tranquilo de passar para a voz passiva. Agora, uma pergunta que pode vir à sua mente é a seguinte, e se eu tiver que tirar da passiva para a ativa? Galera, você vai fazer o processo contrário. Se ele quer que você tire da passiva para a ativa, você vai ter que tirar tudo que você inseriu. O verbo ser vai ter que desaparecer. A preposição do agente da passiva desaparece, porque ele passa a ser o sujeito da oração. É só pensar no processo contrário. No lugar de acrescentar, você vai retirar. Beleza? Bem, vamos falar agora da voz passiva sintética. Como funciona aqui na voz passiva sintética, galera? Se eu disser que o engenheiro avaliou a estrutura, observe. Eu tenho aqui uma voz ativa. O engenheiro avaliou a estrutura em que o engenheiro vai desempenhar a função sintática de sujeito da oração. Como ele pratica a ação, ele é um sujeito agente. Quem avalia alguma coisa, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. O que foi que o engenheiro avaliou? A estrutura. Objeto direto. Beleza? Aí o que eu fiz? Olha só, eu retirei o sujeito da oração, ficou avaliou a estrutura. Eu continuo tendo um verbo transitivo direto e a estrutura continua sendo o meu objeto direto. Qual é a diferença? O meu sujeito ali ele ficou oculto, ele ficou subentendido, né? Ficou subentendido aqui que ele avaliou a estrutura. Eu continuo tendo aqui uma voz ativa. Aí o que eu faço? Eu vou pegar essa mesma estrutura aqui de voz ativa, em que eu tenho um verbo transitivo direto, em que eu tenho um objeto direto, e vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar esse Czinho aqui, ó.
Esse Czinho que eu acrescentei, ele recebe o nome de PA. PA vem para cá. PA. O que é PA? PA é uma partícula apassivadora. O que uma partícula apassivadora vai fazer? Ela vai apassivar a voz do seu verbo. Então aqui, olha só, não era uma voz ativa? Era voz ativa. Só porque você colocou esse C, partícula apassivadora, ele apassivou a voz do seu verbo. Então automaticamente passou a ser uma voz passiva. Só que observe, você fez locução verbal aqui? Não, você acrescentou um pronome. Então ela é pronominal ou também conhecida como sintética. Isso é minha voz passiva sintética. Uma observação. Na voz passiva sintética, galera, o objeto direto, ele deixa de ser objeto direto e vira o quê? Sujeito. Que tipo de sujeito? Paciente. Ok? Tudo isso ocorreu só porque você colocou esse Czinho aqui. Esse C, que se liga a VTD ou VTDI, ele é uma partícula passivadora, transforma a voz ativa na voz passiva sintética, lembrando que na voz passiva o objeto direto vira o sujeito paciente. Então isso passou a ser o sujeito da oração. Vamos tentar mais uma vez? Vendeu a casa. Quando eu falo que vendeu a casa, eu tenho voz ativa. Fica subentendido que ele vendeu, verbo transitivo direto, vendeu o quê? A casa, objeto direto. Aí eu resolvo colocar esse Czinho aqui com um verbo transitivo direto. Eu já sei que esse C, que se liga a VTD ou VTDI, ele é uma partícula passivadora. Então já sei que automaticamente agora a voz é passiva, só porque você inseriu o C. A voz agora é passiva. E ela é uma voz passiva sintética. Ok? O que acontece ao meu objeto direto? O meu objeto direto agora ele passa a ser o sujeito paciente. Sujeito paciente. Quando que eu vou ter a partícula passivadora? Com VTD e VTDI. Lembrando que o objeto direto ele vira o sujeito paciente da oração. Olha aqui. Aluga-se mesas. Quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto. Beleza. Mesas seria objeto direto. Por que seria? Porque eu coloquei esse C aqui. E esse C, que se liga a VTD, ele é uma partícula passivadora. E a partícula passivadora joga para a voz passiva sintética. E se eu tenho a voz passiva sintética, o objeto direto não é mais objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente. E aí vem um detalhe. Se são mesas, sujeito, não pode ser alugar. Tem que ser alugam-se mesas. Tem que estabelecer a concordância. Alugam-se mesas. Olha aqui, ó. Já me deparei com uma placa dizendo dá-se aulas de português. Não, galera. Dão-se aulas de português. Quer ver? Quem dá alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Aulas de português funcionaria como objeto direto. Funcionaria. Se não fosse o C, partícula passivadora, que junta um verbo transitivo direto, transforma o objeto direto em sujeito paciente. E o núcleo do sujeito aqui serão aulas. Então, ó, dão-se aulas. Tem que estabelecer a concordância aqui. Beleza? Agora, o que você pode fazer também para saber se você está trabalhando com um C, partícula passivadora, é fazer a voz passiva analítica, ok? Como assim? Acabamos de fazer, ó. Se eu digo que avaliou-se a estrutura, é porque a estrutura foi avaliada. Se eu digo que vendeu-se a casa, é porque a casa foi vendida. Se eu digo que alugam-se mesas, é porque mesas são alugadas. Se dão-se aulas de português, é porque aulas de português são dadas. Você fez a voz passiva analítica, perfeitamente.
Agora, muito cuidado, existe um outro Czinho que vai infernizar a sua vida. Na verdade, existem mais dois. Quer ver? Um a gente mata rapidamente. É esse cara aqui, ó. Se eu disser não, melhor. Queixou-se de você. Galera, esse primeiro C que apareceu aqui, lá na frente a gente vai trabalhar melhor, esse aqui ganha o nome de PIV. O que é PIV? Ele é parte integrante do verbo. Você não consegue conjugar o verbo sem esse pronome, ok? Você não consegue falar ele queixou de você, ele se queixou. Isso vai acontecer também com o verbo suicidar-se, ele se suicidou, ok? Você não consegue conjugar o verbo sem o auxílio do pronome oblíquo átono. Meter-se nos voos, tá? Meter-se nos voos nesse caso aí, beleza? Agora olha só, o foco vem aqui, ó, no outro Czinho que vai ser PIS. O que é PIS? É uma partícula indeterminadora do sujeito. O que uma partícula indeterminadora do sujeito vai fazer? O processo contrário à partícula passivadora. A partícula passivadora, ela transforma o objeto em sujeito paciente, ou seja, ela procura um sujeito, ela apresenta um sujeito. Já o PIS, ele vai tornar o seu sujeito indeterminado, ok? Quando que vai ocorrer PIS? PIS vai acontecer com verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Se eu disser que precisa-se de ajudante, observem que esse Czinho aqui, ele se liga a um verbo transitivo indireto, uma vez que quem precisa, precisa de alguma coisa. E o C que se liga a verbo transitivo indireto, ele é uma partícula indeterminadora do sujeito. Vive-se bem em Dubai. O C aqui está se relacionando a um verbo intransitivo. E o C que se relaciona a verbo intransitivo é uma partícula indeterminadora do sujeito. O C aqui, nunca se é totalmente feliz, está ligado a um verbo de ligação. E o C que se liga a um verbo de ligação, olha só, é um PIS, partícula indeterminadora do sujeito, beleza? Dá para matar só pela transitividade do verbo? Sim, só pela transitividade do verbo você já sabe. Se for VTD ou VTDI, aí você vai chamar de PA, partícula passivadora. Olha aqui, partícula passivadora, VTD ou VTDI. Por quê? Eu preciso do objeto direto para que ele passe a ser o sujeito da oração. Como esses verbos não possuem objeto direto, aí só pode ser PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Lembrando que existe o caso também do PIV, parte integrante do verbo. Aqui o sujeito é oculto, tá? Ele se queixou de você. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Agora, uma outra coisa que você pode fazer é fazer a voz passiva analítica, ó. Dão-se aulas de português. Aulas de português são dadas. Alugam-se mesas. Mesas são alugadas. Vendeu-se a casa foi vendida. Você só consegue fazer isso quando você é PA. Quando é PIS, você não consegue, ó. Precisa-se de ajudantes. De ajudantes são? Não dá para fazer. Vive-se bem em Dubai. Em Dubai, o que você tem é um sujeito indeterminado. Quem precisa de ajudantes? Alguém. Quem vive bem em Dubai? Qualquer um. Nunca se é totalmente feliz. Quem? Alguém. Então, o que você tem aqui são exemplos de sujeitos indeterminados, porque você tem uma partícula indeterminadora do sujeito. Além disso, você poderia pensar da seguinte forma. Para ser PA, para ser PA, alguém tem que ser o sujeito, ó. Para ser PA tem que ter sujeito, para ser PA tem que ter sujeito. Aqui, não há como esse ser PA, porque aqui é uma preposição, e sujeito não pode ser preposicionado. Se não há sujeito, é PIS, ok? Isso é um objeto indireto. Se não há sujeito, é PIS. Olha aqui, bem é um advérbio, não pode ser sujeito. Em Dubai, está preposicionado, não pode ser sujeito. Nunca, advérbio, não pode ser sujeito. Totalmente, advérbio, não pode ser sujeito. Feliz é adjetivo, também não pode ser sujeito. Lembrando que o núcleo do sujeito possui um valor substantivo.
Não precisa ser um substantivo, mas possui valor substantivo. Só para ver se vocês entenderam. Olha aqui, pegadinha. Bebeu-se o vinho. Bebeu, verbo transitivo direto. Ok? O vinho, objeto direto. Bebeu-se do vinho, verbo transitivo direto também. E do vinho? Do vinho é o que a gente chama de objeto direto, preposicionado para indicar só um pouco do vinho e não a totalidade. Galera, olha só. Eu disse que para ser PA tem que ser sujeito. Então, se esse ser aqui é PA, o que vai acontecer ao objeto direto? Ele vai passar a ser o sujeito da oração. Beleza? Agora, olha o outro caso lá. Esse ser, ele não pode mais ser partícula passivadora, mesmo com verbo transitivo direto. Ele vai ser PIS. Por que ele vai ser PIS? Porque esse objeto direto, por ter uma preposição, não poderia se tornar o sujeito da oração, uma vez que o sujeito não pode ser preposicionado. Beleza? Então você vai anotar o seguinte também. Existe PIS com VTD, mas só se ele vier com o objeto direto preposicionado. Se o verbo for VTD e o objeto direto for preposicionado, aí você tem um PIS também. Beleza? Se alguém te perguntar, você já saberá responder. Posso ter PIS com VTD? Pode. Isso não vai ser mais pegadinha para você. Quando? Quando o objeto direto for preposicionado, porque ele não vai poder virar o sujeito da oração. Então, se for PA, tem que ter sujeito paciente. Se for PIS, o sujeito é indeterminado, significa que na frase ninguém pode exercer essa função de sujeito paciente. Tudo bem até aqui, galera? E para finalizarmos a nossa aula de vozes verbais, a voz reflexiva. Vamos lá? Na voz reflexiva, o que vai acontecer? Aqui, o sujeito, ele pratica, ele é agente, e ele sofre, ao mesmo tempo, ele é paciente. Olha aqui. Ana se cortou. Quando eu falo que Ana se cortou, eu consigo entender que Ana cortou a si mesma, ok? Esse cara aqui eu vou chamar de pronome reflexivo, ok? E diferente do PIS e do PA, ele vai ter uma função sintática. Aqui eu tenho um objeto direto, porque Ana cortou o Neymar, objeto direto. Então pode colocar que a sua voz é uma voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Ó, eu me feri com a faca. Observem que eu feri a mim mesmo. Professor, não é redundante colocar esse mesmo aí mesmo? Não, galera. Aqui você pode colocar, tá? Observem. O me vai ser um pronome reflexivo com função sintática de quem fere, fere alguém, objeto direto. Quando é PIS e PA, você não tem essa função sintática, tá? Então aqui pode marcar que a voz é uma voz reflexiva. Vamos ver se vocês já estão ninja já. Ó, com a faca é o quê? Adjunto adverbial de instrumento. Adjunto adverbial de instrumento. E ele se machucou, ele machucou a si mesmo. Já sei que a voz é uma voz reflexiva, que o pronome é um pronome reflexivo, ok? Quem machuca, machuca alguém, o verbo é transitivo direto, então isso aqui é um objeto direto, beleza? Professor, tem como ser objeto indireto? Até tem, mas é bem difícil de aparecer. Então não adianta ficar fantasiando com algo que de repente nem vai aparecer na nossa prova. Beleza, galera? Então, quando for reflexivo, o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. O pronome vai ser um pronome reflexivo, ele geralmente tem a função sintática de objeto direto, diferente de PIS, PA e PIV, que não vão exercer uma função sintática. A gente chama de PIS, PA e PIV mesmo, ok? Agora, cuidado, olha só. Eduardo e Mônica um dia se encontraram. Esse se aqui, você não consegue trocar por a si mesmo ou a si mesma. Você até consegue substituir, mas você substitui
por um ao outro. Esse ser não é um pronome reflexivo. Ele é um pronome que nós chamaremos de pronome recíproco. Ele traz a ideia de reciprocidade. E como quem encontra alguém, ele é um objeto direto também, ok? O normal é ser objeto direto, embora possa sim ser objeto indireto. Agora um detalhe, galera. Embora você tenha um pronome recíproco que traz uma ideia de reciprocidade, a voz ela continua sendo uma voz reflexiva. Então você vai pensar assim, ó, voz reflexiva acontece com o pronome reflexivo, o que é muito lógico, mas a voz reflexiva ela também ocorre com o pronome recíproco, quando dá a ideia de reciprocidade. Ok, galera? Um forte abraço e até a próxima!